episódio. No cinema tá aparecendo? Fala a verdade, gordão feio. Você é louco? Eu acho que entramos, hein, pessoal? Será? Fala aí, galera, graça e paz. Você está no EPCast. Muito obrigado aí pela sua companhia. Desde já, compartilha aí essa live para o maior número de pessoas aí que você puder. Mete o dedão aí, compartilha, manda o link aí nos grupos, grupo da família, grupo da igreja. Ajuda nós a divulgar, ajuda nós a ecoar a voz para alcançar mais pessoas. Tá bom? O nosso intuito é mostrar aqui os bastidores, aquilo que você não vê, o apagar das luzes, o fechar das cortinas, a história dos ilustres desconhecidos. E talvez não é pelo fato de você não conhecer a história que ela não seja relevante. Então, o nosso intuito aqui é levar e promover edificação, sempre trazendo muita coisa boa, louvor, adoração, palavra de Deus, enfim. Nós queremos usar essa ferramenta para divulgar o reino de Deus. Comigo aqui hoje está, a meu lado aqui, o Felipe Santos. E aí, galerinha, tudo bem? Já vai deixando o like, já vai hashtag compartilhar aí, já compartilha aí, tá bom? Tamo junto. É isso aí, também aqui conosco já, para também darmos continuidade aí ao assunto que já iniciamos no primeiro episódio. Ao meu lado está ela, Mônica Bolchorney. Boa noite, pessoal. Paz e alegria. Se você tá feliz, já vai curtindo essa live, solta coração aí sem dó. É a forma de você expressar sua alegria. Compartilha essa live, interaja com a gente, faça suas perguntas. Estamos aqui numa noite muito bacana. Tá friozinho, mas o ambiente está propício para um bate-papo legal. Tô feliz porque hoje tem uma xícara aqui, ó. Fefê do Mel, não fica com inveja, né? Você tá sem xícara. Eu só não fiquei muito feliz porque eu pensei que tinha um chá aqui, né? Mas água... É pela fé, né? Água pela é fé. bom pros rins. Jesus Bebam água, orou pessoal. Jesus E transformou, fez né? a transformação. Glória então, a Deus. ore. Vamos Quem hidratar sabe os Deus- rins. Deus não Você que aprova- tá aí na sua casa, pega um copo de água também. Interaja com a ungido, gente. coloque aí no seu televisor. Eu creio. Ou na sua- Eu creio Coloque aí no nisso aí. seu aparelho, no seu celular, e nós estaremos orando pela sua água. Bebam água, pessoal. Bebam água, porque a água faz bem para a saúde. Os seus rins agradecem. Pessoal, compartilha o link aí. Eu sei que tem muita gente esperando aí, Vamos muita lá, gente, compartilhar. né? Também está aí conosco, nos auxiliando aí na parte técnica, o nosso irmão Tiago, Deus abençoe, o Lucas, né, dando assistência para a gente, a Yasmin, enfim, muita gente aí dando aí o seu melhor para que chegue o melhor conteúdo para você. Então, valoriza o esforço nosso aí, né, pessoal? Pelo amor de Deus, gente. Estamos o dia inteiro aí tentando, né, arrumar, então valoriza o nosso esforço aí, promovendo o alcance dessa live, tá bom? Semana passada, pessoal, nós começamos aí a falar, aí sobre como nós nos conhecemos, como nós, eu e a missionária Mônica, contamos até um pouquinho aí, né, da nossa história, do como foi um pouquinho do que Deus ele promoveu, né, esse grande milagre na minha vida, né, e nós começamos a falar um pouquinho aí sobre da trajetória e como fizemos aí para nos conhecer, e foi bem bacana que muita gente comentou. Depois aí você vai deixando o seu comentário aí, tá bom? Na medida do possível nós vamos lendo, se tiver pergunta, no final nós respondemos as perguntas e vai ser bem bacana. Então, nós falamos um pouco de até com o nosso casamento, não contamos detalhes, né? Enfim, né? Nós não contamos muita coisa, lembrando que, pessoal, que a nossa ideia aqui é promover edificação e você se conectar com um pouco da nossa história. Para quê? Para que você seja incentivado a vencer, né, e entender os propósitos de Deus. Então, de maneira alguma, né, de forma alguma, nossa intenção é denegrir, né, a imagem de alguém ou de algum lugar, né? Então, se de fato alguém se sentiu aí constrangido, né, não fique triste com a gente não, porque nosso intuito é falar um pouco da nossa história, não é isso, missionário? Então, contar um pouco daquilo que nós vivemos e o que Deus
né, nos proporcionou e proporciona ainda, né? Com certeza. Mesmo porque processos, né, que todos nós enfrentamos, não é sobre o lugar, mas sim o processo que passamos, né? A gente parou em uma parte que a hora voou, né? Passou tão rápido. Muito rápido. Verdade. E vamos ter muitas oportunidades ainda de contar trajetórias que não ocorreram só da onde eu vim, mas depois que já estivemos aqui, né? Depois de estarmos aqui em São Paulo, passamos já muitos processos. E a nossa intenção aqui, como disse nosso pastor Ricardo Juliano, é compartilhar experiências, né? Creio que todos nós temos experiências, muitas das vezes não é da forma que a gente imagina, mas creio que tudo é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. E a partir do momento quando nós contamos algo que Deus permitiu a gente passar, é para que o nome dele venha a ser glorificado, né? Tem lugares que nós passamos, tem lugares que nós já estivemos, onde nós provamos experiências com Deus, mesmo depois de casado, mesmo aqui estando aqui em São Paulo, vocês vão ter muitas experiências de ouvir histórias nunca contadas aqui, né? Até hoje mesmo a gente estava conversando com o Felipe e ele falou assim, né? Falou assim, às vezes por aqui mesmo, né? A gente fala às vezes de algo que aconteceu há 10 anos atrás, acerca de alguma provação, e entendemos que isso daí estamos todos sujeitos a passar. Tem pessoas que estão aqui do nosso lado, muitas das vezes estão passando por um processo, porque processo todos nós passamos, não é mesmo, Felipe? É isso mesmo, galerinha. Mas só que você tem que entender que cada processo é um processo e que Deus vai escolher te levantar. Nossa, então, como ele falou bonito. Cada processo é um processo. O seu processo você vai passar. Não vai ter atalho, não vai ter nada. Só aceite o seu processo, porque Deus vai te honrar. Né? E entendendo que você é uma página da história. Você não é a história. Né? Nós não somos a história, nós somos uma página dela. Uma página. Então, nós estamos escrevendo. Né? Cada um está escrevendo a sua história. Então, tudo que você está passando faz parte da sua história e não é outra pessoa que vai viver. Não é outra pessoa que vai passar por isso. É você, né? Porque cada um está construindo a sua história. Mas o nosso intuito de hoje, né, é falarmos um pouco sobre o chamado. Né? Assim, todos nós, né, tem aquele momento que tem aquele start, né, o play, quando a gente entende que tem um propósito na nossa vida que vai muito além daquilo que pensamos, né, ou imaginamos. Então, acho que todo mundo tem aquele ponto de inflexão, aquele ponto que você fala, poxa, cai em si e fala, não, realmente Deus tem um chamado na minha vida. Sim. Então, qual momento que foi assim, missionário, na sua vida, que você falou, de fato, Deus tem um chamado na minha vida e eu preciso viver esse chamado? Olha, é bem assim, vamos se dizer, eu precisei, né, passar por algumas experiências dolorosas, né? Porque muitas das vezes a gente, por não aceitar aquilo que Deus tem na nossa vida, Ele permite, né, que passamos por situações delicadas, dolorosas. Sim. Você nasceu na igreja, missionário? Como eu foi? nasci no berço evangélico. Sim. Nasci no berço evangélico, né? Minha avó sempre na presença do Senhor e tive várias experiências. É lógico que algum tempo da minha vida fiquei afastada, mas desde que me batizei, desci as águas com 16 anos de idade, e desde então, né, ficamos firmes no caminho do Senhor. Agora, acerca do chamado, demorou um tempo, Sim. né, para que eu Sim. pudesse entender o que Deus de fato tinha para a minha vida e aceitar, né? Porque às vezes a gente sabe, mas a gente não quer aceitar. E é um grande desafio, assim, principalmente para quem nasce na igreja, né? Sim. Porque às vezes você está acostumado, você vai porque, né, alguém te levou, os pais ou alguém te levou, mas de fato esse momento de intimidade com Deus, ele é diferente, né? Porque ele é muito particular e pessoal. Completamente. Né? Se cada um de nós que estamos aqui, mesmo aqueles que estão ali de baixo, atrás das câmeras, né? Estamos aqui com bastidores, cada um vai ter uma experiência diferente, Sim. né? Para dizer como chegou. Qual que você acha que foi esse momento que você falou, não, eu tenho um chamado de fato e eu preciso viver isso que Deus tem na minha vida? Para mim foi assim bem relativo, porque até então eu comecei a desenvolver o Ministério do Louvor, né? Até contei aqui que foi quando você me chamou para para cantar na sua igreja, né? Você nem tinha intenções. Não. E naquela época até então eu comecei a louvar, mas louvar, né? Não tinha assim aquele desejo de falar assim, não, Sim. eu Cantava, quero isso. né? Na Cantava, mocidade, né? cantava.
tinha minhas participações, né, na mocidade, com grupo de louvor, mas ainda não tinha assim aquela intenção, né, ministerial. Então eu comecei a desenvolver na área do louvor, né, louvando a Deus. E é interessante, pastor Ricardo, porque teve um momento assim que mesmo eu indo louvar em algumas igrejas, quando terminava assim o culto, né, você lembra disso? Algumas pessoas vinham até você e falavam, né, não, eu quero contato para estar levando a sua esposa para estar pregando. E eu isso é uma parte bem interessante. Né? Como assim, pregar? Eu canto, né? E aquele medo, eu tinha um medo muito grande, né? Até então, eu posso falar isso porque eu fui uma das primeiras alunas da Escola de Profeta que me ajudou muito, né, a destravar. E é muito interessante porque quando a gente fala de ministério, às vezes você fala super bem. Eu trabalhei 2 anos e meio, quase 3 anos em rádio, então nunca tive problema com a comunicação. Nunca tive problema com a comunicação. Faz uma locução rapidinho. Nós já estamos aqui. De leve. Vou falar uma coisa assim que teve uma época, eu tive essa experiência na rádio, né? Eu estava lá muito empolgada e logo no começo eu falava assim, eu gostaria de mandar uma boa noite para o Lucas que está ali nos assistindo. Boa noite, Lucas. Eu queria também mandar uma boa noite para o Tiago. Boa noite, Tiago. E aí eu falava que eu queria mandar e já mandava. Eu repetia novamente. Foi uma experiência muito bacana que eu tive, né? Então, para mim, esse momento aqui é muito gostoso. Sim. É muito prazeroso. É interessante porque, pessoal, o chamado, às vezes, ele tem muito a ver com a experiência que você teve na vida, que você não entende, que lá na frente você vai compreender, né? Sim. Então, uma das coisas, assim, para você identificar o seu chamado, é você fazer uma junção das experiências que você teve, né, na sua vida. Qual foi os caminhos que foi traçando aí, Deus foi traçando aí para você. Então, às vezes, você não entende nada, mas lá na frente você entende que era um chamado de Deus. É o que a gente começou falando, né? Entender o processo e seguir ele, né? Sim. Você entender ele e prospectar ele até o final. Quando você começa a entender o processo, você começa a passar de sofrer pelo processo para executar o seu processo. Você não sofre mais, você executa só ele, né, missionária Mônica? Exatamente. E é interessante porque, como eu falei, às vezes você tem até uma facilidade, por exemplo, na comunicação, eu tinha uma facilidade muito grande, né? Nunca tive problemas, assim, de estar falando. Só que falando de ministério já entra, é diferente. É diferente porque quando fala assim, não, você vai pregar. Você vai ministrar a palavra de Deus. É uma responsabilidade maior, É uma responsabilidade. E eu senti um bloqueio. E eu não queria aquilo porque eu tinha muito medo. Sim. Tinha muito medo. Para mim, já seria assim... de quem, né, você vem de uma rádio, você está ali trabalhando, né, na área da comunicação, só que de repente você fala assim, não, tem um chamado na sua vida para você ministrar a palavra. Teve um bloqueio. É totalmente diferente, porque por mais que você faça algo e faça bem no mundo secular, quando você vem para a igreja é diferente, né, porque a responsabilidade é outra. Igual, por exemplo, eu sempre trabalhei com pessoas, né, sempre tive à frente. Para quem não sabe aí, pessoal, né, estou abrindo aqui para vocês, eu era dançarino de axé. Meu Deus. Tinha Ula. Tinha banda de, né, tinha uma banda. Não é ula, era onda. Onda, Tinha Meu Deus. E hoje nós é fogo. E nós tínhamos banda, eu dançava, aquilo era a minha paixão. E assim, é bem interessantíssimo, por quê? Porque todas as vezes que nós íamos nos apresentar, igual nós começamos a fazer bastante showmício, essas coisas, se apresentar para o público, os meninos sempre chegavam com o microfone, jogavam na minha mão e falavam, ó, se vira aí, Tobé, porque na época eu sou o ex-Tobé, se você não conhece. Né? Meu Deus! Meu Deus! E o pessoal os meninos jogavam o microfone e a gente sempre falava, né? Ali chamava, interagia com o público. Mas, porém, quando chegou na igreja, foi totalmente diferente, né? Porque você olha o público diferente, você está falando em nome de Deus. Então, isso daí te dá uma certa... trava um pouco, né? Sim. Então, pode falar. É interessante porque... E esse travar... aí você fala assim, poxa vida, mas não, eu consigo falar. Né? É totalmente diferente porque é uma responsabilidade muito grande. Né? A partir do momento que você é chamado por Deus... aí a gente entende, né, o porquê Jeremias ele vai falar, Senhor, mas eu sou apenas uma criança. Porque ele está entendendo a responsabilidade, ele está entendendo qual é o peso, né, daquele compromisso. Gente, vou dar uma pausa aqui para falar, você que está aí assistindo, estamos com 10, 11 pessoas aí, deixa seu like, manda coração. Você já compartilhou essa live? Então compartilha essa live e interage com a gente, tá bom?
vai falando da onde você está assistindo. Eu sei que tem pessoas que estão nos acompanhando de vários estados. Eu profetizo isso. Eu achei interessante o comentário do Henrique eu aqui ia falar também. isso agora. Lê para nós. O Henrique falou assim: eu fui para a igreja porque vi os jovens cantando. Fiquei emocionado e disse que queria participar daquilo. Então, Deus tem suas formas de atrair a gente, né? Então, é bem bacana. Comenta aí como você sentiu o desejo pelo ministério, quando você sentiu o seu chamado. Qual foi seu start inicial? Fala aí pra gente. Aonde foi? Que hora foi? Quando Vou falar foi? aqui, pessoal. E o Henrique, eu lembro desse menino pulando. Eu conheci o Henrique batendo o pezinho assim, ó, em cima do altar, entregar. Tô com saudade de ver você entregar uns mistérios, hein, Henrique. Glória, Hashtag meu Deus. volta Henrique Aleluia. profetizar. Olha Deus falando já aí, ó. Momento pentecostal. Momento Pentecoste. Olha aí, aqui. recebe. EPCast também é revelação, hein, gente? Aleluia. Daqui a pouco Meu Deus. A diaconisa Thalita tá elogiando a sua caneca. Por que será, pastor Ricardo? Porque foi um presente dela. Olha aí. Dois presentes que nós Bravo. estamos aqui, né? Verdade, aqui, ó. Um presente. Mostra aí seu Eu presente, também tô com Fê. esse presente aqui, ó. Pelos olhos da fé, o Felipe tá com a caneca, pessoal. Aleluia. Então, esse daqui foi um presente, né? Um da Thalita e um do nosso irmão Hélio e da nossa irmã Débora. Gente, pega a água aí, tá? Eu pensei, né, como convidada, que eu ia receber aqui um chazinho, né? Mas, como eu disse, né, no começo da live, café, a água é bom, né? água é Então, bom. beba água. Tá bebendo água aí, Lucas? Então fala Bebe aí, água. da onde você tá e como foi o seu chamado. Conta aí uma experiência para nós. Então continua, missionário, como foi? Conta o episódio, né, da profeta na vigília, né, sobre o chamado. Olha Conta aí, que essa meu parte Deus. é bem interessante. Senhor. Exclusivo Agora. com vocês. É isso aí, gente. Olha, eu estava em uma época assim que totalmente entregue a uma área da vida, né? E quando Deus começou a levar por esse caminho da pregação, eu estava numa vigília, né? Porque a gente gosta desses mistérios, eu creio nisso. E a gente estava numa vigília, uma vigília assim que eu não sabia se o céu desceu ou se a terra subiu. É assim que fala, né? O céu desceu, a terra subiu e virou aquela glória e de repente um profeta veio até mim. E o Senhor usou ele de uma forma muito grande, né? Embora no momento a vaza aqui pecou, porque eu não acreditei. Ele disse assim que Deus me usaria muito na palavra. Sim. E eu confesso, isso acontece, né? E depois eu pedi muito perdão a Deus, porque no momento em que aquilo veio, eu fechei meu coração, porque eu pensei assim, poxa vida, não é de Deus, porque eu não prego, eu canto. E quando eu entrei no carro, Felipe, eu falei para o meu esposo, eu falei assim, nossa, o vaso não estava nem na carne, estava no osso. Porque veio entregar eu pregando. Eu não prego, mas a gente não entende, né? Até então, foi um período assim que... Como eu disse, né, a partir daí, Deus começou a falar. Deus começou a usar várias pessoas, vários lugares diferentes. E como eu falei, às vezes, sair daqui para louvar em alguma igreja e no final do culto alguém querer meu contato para me levar para pregar. E eu, sem entender nada, mas eu vim para cantar. Eu lembro assim que teve época que a gente sempre, né, gosta de dar uma saudação antes de louvar. Sim. Antes do CD... Antes do sonoplasta soltar o CD, você dá aquela, né? Sim. Uma introdução. Eu lembro que teve tempos que eu chegava assim, cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, pode soltar louvor em nome de Jesus. Já não queria falar nada para ninguém. Já querer. Por isso que é importante a pensar gente que falar isso, porque talvez você está ouvindo a gente aí, você está se identificando, né? Porque às vezes você vê a pessoa já ministrando, exercendo o ministério, e talvez Sim. não saiba os caminhos que ela percorreu. Sim. Né? E talvez você fale, não é de Deus, ou por causa do que aconteceu isso ou aquilo, mas a gente também já passou por momentos assim, né? Com certeza. E isso é inevitável, né? Inevitável que vamos passar. E eu lembro que eu falava isso, né? Solta o louvor, irmão, em nome de Jesus. Não, pode soltar um hino. E às vezes demorava, meu Deus, eu não quero falar nada. O medo, né, de repente Sim. alguém chegar para mim e falar assim, nossa, irmã, prega. Não, eu não prego. E não quero também pregar. Mas, enfim, tudo foi assim... Deus, ele foi conduzindo de uma forma, né, que teve um período que foi doloroso. Eu tive a experiência, pode contar a experiência Sim, que eu tive pode no contar. hospital? Mais uma novidade Exclusivo. aí, aqui no EPCast. Gente, é sério. Olha, eu tive uma experiência assim dolorosa, né? Vamos dizer assim. Eu ainda estava com o Davi, né? Ele mamava ainda, eu ainda amamentava, embora o Davi foi um bezerrinho, né? Meu Deus, ele para mim sair, né? Desmamar esse menino foi igual da época de Abraão. Você desmamava o quê? Com 13, 14 anos? Meu Deus. Era isso? Era isso, pastor Ricardo? Isso. Qual a idade que se desmamava criança naquela época? Mamava era com 3, né?
3 Três? anos. 3? Não, 3 anos. acho que não. Acho que era mais. Gente, fala aí. Com quantos anos? Porque agora aqui... Agora que Sim. embaçou um pouco. Quantos, Felipe? Quantos anos? Ah. Felipe tem cara que mamou até os 12. Depende, né? Depende, tem uns que tá mamando até hoje, né? Sim. Tem um menino ali que... Não vou falar, não. Vamos ficar quieto. Vamos pular essa parte. Mas, enfim, pessoal. O Davi já estava na hora de ser desmamado, mas... Né, teve que ser desmamado de uma forma assim muito cruel. Moleque. Eu tive um problema, né, muito forte nos rins, uma infecção muito forte na urina que atacou os meus rins e veio ter que ficar internada, né? Foi um processo muito doloroso porque até então, como mãe, eu nunca tinha ficado longe dele, né? Sim. Ele mamava ainda e foi uma experiência que no momento a gente não entende. Eu fiquei internada naquele Nardini, numa época em que não tinha quarto. Eu fiquei 2 dias no corredor da morte, meu Deus. Tava um Senhor, tempo já frio, deu né? livramento. Era inverno. Jesus. Frio, irmãos. Foi na época do inverno e eu lembro que eu fiquei perto daquela porta inicial ali do hospital. Eu tomei tanto vento, tanta friagem, que eu entrei com um problema e eu saí com outro nos pulmões. Verdade. Isso é verdade, né? Verdade. E quando eu tive alta, eles falaram assim, olha, seus rins está legal, mas agora a gente vai ter que entrar com um Pneumonia tratamento, agora. porque você desenvolveu um derrame Derrame pleural. pleural, Derrame na pleura. E Deus me curou, viu? Deus, ele me curou porque eu saí de lá com muito medo, eu não sentia, eu tinha muita falta de ar. Eu entrei com um problema totalmente diferente, né? Mas a friagem que eu tomei ali no corredor, acabou atacando meus pulmões, mas foi uma outra questão que Deus ele entrou com a cura, porque Deus ainda cura. Talvez você está aí na sua casa assistindo essa live, Agora. com alguma dor, com alguma enfermidade, eu quero já liberar essa palavra sobre a tua vida. Deus, ele cura. Deus, ele é poderoso para curar. Então, receba a sua cura, não sei, talvez aquilo que você está pedindo ao Senhor, aquilo que você tem clamado a Deus, ele é poderoso e fiel para entrar com providência. Porque ele fez comigo, ele faz com você, ele continua fazendo, ele continua operando. Ó, deixa o pessoal, só para não interrompendo, Sim, mas vamos lá. vamos interagir aí. Tem muita gente mandando aí. Nós estamos falando, o pessoal falar como foi a experiência, né? Tem muita gente falando. Vou ler aqui da Simone. O pastor Ricardo foi um instrumento de Deus usado para despertar em mim o desejo pela palavra quando eu dei a primeira oportunidade para pregar. E, para a glória de Deus, o meu esposo aceitou Jesus nesse dia. Olha que tremendo, né? Foi lindo. Obrigado, pastor Ricardo. Foi lindo, Deus eu abençoe estava a sua lá, vida. eu vi. Isso são coisas que nos incentivam e faz a gente, né, continuar fazendo. Leia da Yasmin. Leia aí, Fê. A Yasmin não tá aparecendo para mim. Eu vou ler o do irmão Nildo rapidinho. Lê do Que ele irmão Nildo. colocou: Jesus me tirou das trevas para sua luz maravilhosa. Era dependente químico, hoje sou totalmente dependente dele. Jesus Cristo me tirou das garras da morte. Olha Glória a aí, Deus, já olha que testemunhos tremendo. muito fortes aí. Né? Da Yasmin, minha primeira experiência foi no primeiro dia do curso DAP. Eu vivia cantando, mas não era feliz. E as apresentações de livros Ela solava. e pregações do Lucas, curso ela sola. fora a prática que temos. Eu descobri que pregar a palavra era uma paixão, pois desde lá amo ouvir pregações, amo estudar a palavra e descobrir minha vocação. Uau! É isso aí. Ó, Curso DAP, galera. Nossa, tem muita coisa, né? Tem o do Henrique aí também, né? Detalhe, na primeira festividade da mocidade, Geração do Avivamento, Deus usou o pastor Ricardo, ó. Pastor Ricardo é um vazio, mas não... Eu queria que Deus te Cheio, usasse. hein? Profetiza. Libera aí para Deus mim uma tem- bênção aí, libera pra pastor. nós aí um Deus tem pouquinho misericórdia Libera de aí, nós, pelo amor né? de Estou Deus. precisando de uma Pastor bênção. Ricardo, para falar comigo, dizendo que eu seria igual Samuel. Ele passou comigo dentro da igreja, foi 6 meses, depois eu até arrepia, que me converti. Até hoje estou tentando entender meu chamado. Eu acho que é administrativo, e muito usado. E muito usado nessa Verdade, área, né? verdade. Deus abençoe, Henrique. O Henrique, ele é muito dedicado, né? Muito dedicado. Isso. A Aline aqui também mandou uma mensagem para vocês falando: Deus cura mesmo, missionária Mônica. Pastor Ricardo foram bênçãos na minha vida. Casal top. Glória a Deus. Então, assim, é muito interessante, né? Nós vemos, assim, o quanto você faz parte, né? E eu sempre digo que a nossa missão é descobrir, ativar e potencializar o seu chamado, é a nossa missão. Uau! Então, vamos lá, missionária. Continua aí, né? Onde a gente parou, continua aí. Enfim, e ali dentro daquele hospital,
Eu me lembro que passaram um dia, 2 dias, que foram os 2 primeiros dias, né, que eu fiquei no corredor. Eu falo que foi aquele corredor da morte, irmão. Sim. Meu Deus do céu. Eu lembro que foi um processo muito doloroso. Depois de 2 dias, né, a administração lá conseguiu arrumar um quarto e desesperada para ir embora já, desesperada né? para ir embora, né? Com saudade do meu filho. Davi até então nunca tinha ficado longe de mim. E aquelas incertezas, meu Deus, e o crente é assim, né? Senhor, por que eu tô aqui? Sim. O que tu queres de mim, jeito. né? E ali eu comecei, aí eu entrei dentro do quarto. E aí começou um mistério. Por quê? Eu lembro que no primeiro dia que eu entrei no quarto, que eu consegui uma vaga no quarto, foi na parte da tarde. E quando foi à noite, era eu e mais 2 pessoas dentro do quarto. As 2 pessoas que estavam no quarto tiveram alta. Né? Aí já veio uma emoção no meu coração. Poxa vida, se elas tiveram alta, então eu posso ter também. Só que não. Aí, quando foi no outro dia, terceiro dia, também entrava e saía pessoas do quarto. E nisso, pessoas que era o próprio Deus que colocava ali. Eu me lembro que teve 2 pessoas que eu ganhei para Jesus dentro do quarto, né? Eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim aqui? Eu vou pregar, eu vou falar. E eu lembro que entrava alguém, eu já puxava assunto para querer saber se a pessoa tinha alguma origem religiosa, se já tinha conhecido Jesus, e eu já começava a falar de Jesus. Eu lembro que teve um dia, à noite, eu acho que foi no 4º dia isso, eu olhei assim para a acompanhante, né, de uma senhora que estava lá. E Deus falou para mim, falou assim, não é por causa da que está doente, é por quem está acompanhando ela. Né? E ali eu comecei a conversar e entender a experiência, o que aquela mulher estava passando. E foram experiências assim, maravilhosas no sentido espiritual, sim, né? Sim. Como mãe, meu coração dilacerado, né, de saudade do filho, saudade de casa. Ele não podia, né, entrar no hospital, era ainda bebê. Mais ou menos, né? Bebê. Bezerrinho. Para a mãe sempre é bebê, né? Hoje ele está com 9 anos, é meu bebezão. E eu lembro que foram experiências assim, eu lembro que naquele 4º dia, eu falei assim, Senhor, eu já estou pregando, Pai, o pessoal está entrando e saindo do quarto, tendo alta, e eu nada até agora. E então eu lembro que eu fiz um culto naquele dia, eu falei assim, eu vou fazer um culto aqui dentro do quarto. Aí eu lembro que as enfermeiras tinham um horário, né, para passar e entregar medicação. E eu falei assim, antes da enfermeira entrar, né, vamos fazer uma oração, eu vou tirar uma palavra aqui e tal. E nesse dia tinha uma acompanhante, né, eu nunca vou esquecer o nome dela, né, da Lázara, Dona Lázara. Sim. E Lázara, era o posto de Lázaro, Dona Lázara, e Deus, ele falou muito assim profundo com a filha dela, né, que estava passando um processo muito grande. E aquela noite eu falei, e quando eu comecei a falar, eu falei sobre Jó, comecei a falar sobre Jó, e ela começou a se emocionar, e de repente quando eu fiz uma oração e bem rápido também, né, para ter sabedoria. Só que ela ficou curiosa e ela começou. Ela não até então ela não tinha entendimento nenhum, né, de Jesus. E ela começou a ter aquela curiosidade. E ela queria perguntar mais coisas e nossa, mas que história! E me dá mais detalhes e aquela sede. E eu falei assim, meu Deus, porque assim, Felipe, às vezes a gente está na igreja, a gente conhece acerca de algo e a gente pensa assim, não, isso aí todo mundo sabe. Sim. Né? Você tem uma experiência, alguém está pregando ali, você acha assim, poxa, você está falando aí, mas todo mundo sabe disso, e às vezes não. Né? Às vezes tem pessoas que estão ali, uau. Ninguém, que legal, é o que eu digo, né? Sim. É que ninguém é tão leigo que não tenha nada para passar. Sim. Né? Exatamente. Talvez você pense, eu conheço pouco, mas tem gente que não conhece nada. Sim, e às vezes fala, você tem vergonha, mas eu não vou falar de Jó. Todo sim, mundo sabe de Jó. eu vou falar um versículo. Sim. Né? Tem gente que não conhece o versículo. Exatamente. E eu lembro que foram o 4º dia que eu estava lá. No 5º dia, eu já comecei a ficar muito angustiada, né? Eu confesso que eu fiquei muito angustiada. Deus, ele preparou anjinhos da guarda para ficar comigo. Eu nunca vou esquecer, né? A Luana foi inédito. Eu não podia comer, eu estava numa dieta restrita, né? Por conta do tratamento, assim como as pessoas que estavam no quarto, né? A comida hospitalar é aquela comida bem leve. Gostosa, e naquele dia, a Luana falou assim, Mone, eu posso ir passar a noite com você, para você não ficar só? Eu falei, vem. Não a Luana façam foi. isso, tá? Não faça isso. Né? Ela falou, eu posso levar alguma coisa para você comer? Eu falei, Luana, eu nem posso comer. A Luana chegou dentro do hospital com uma bolsa desse tamanho. Quando ela abre uma pizza. Gente, ela levou uma pizza Na bolsa.
Eu não sei como que ela passou, porque aquele cheiro da pizza exalou o hospital forte. inteiro. Todo mundo com fome. E eu lembro assim, foi bem engraçado, porque ela entrou dentro do hospital e de repente estava ali, entrou uma outra moça lá para utilizar o banheiro do nosso quarto, porque o banheiro do outro lado não estava funcionando. E quando ela entrou, que ela sentiu o cheiro da pizza, ela estava de jejum por causa de um exame que ela ia fazer. E ela, ai, que cheirinho de pizza! Vocês estão comendo pizza! Eu falei, moça, pelo amor de Deus, não come. Mas eu tô com muita fome! E ela comeu. Eu falei, Luana, você é responsável. Pessoal, comenta aí as loucuras que você já fez. Eu sei que você já fez loucura pra entrar no hospital pra ver, Já fez, pra sim. visitar alguém. Comenta aí a loucura que você já fez. Eu lembro que a gente estava ali naquela coisa, de repente a moça bateu assim na porta para entrar, era a moça da limpeza. A Luana entrou para dentro do banheiro com a pizza. Meu Deus do E a céu. mulher, não, ela mulher querendo entrar no banheiro para poder limpar o banheiro e a Luana lá dentro com a pizza. Então foram assim experiências, né, que dentro disso Deus preparou, e porque nesse cenário ali a gente se alegrava, Sim. né? Eu estava muito triste, então eram momentos assim. A Esté também foi lá ficar comigo. Foram anjinhos assim que papai preparou para poder, né, estar interagindo. As irmãs do ciclo de geração durante o dia ia me visitar. Elas iam me visitar e ficavam assim, meu Deus, o que aconteceu com a Mônica? Porque eu fiquei muito inchada. Era muita medicação, né, que eu estava tomando, e então foi dando efeito contrário, eu estava retendo líquido, então eu fiquei muito inchada. Mas o pessoal sempre ali apoiando, visitando. Então eu tive assim, né, esse aconchego, né, esse amor. Mas por um outro lado, nada tirava aquela aflição. Poxa, meu filho, eu preciso voltar para casa. E os médicos assim, de fato não descobriam, Não descobria, né? não E davam, ficava né? ali tomando medicação e de fato não sabia o que estava acontecendo, e aquela incerteza ainda era mais torturante, né? Era muita tortura. Muito, muito. Aí, para fechar, assim, rápido, né, resumir, porque às vezes eu me empolgo. Mas, assim, resumindo, né, passou 6, 7 dias. Gente, quando foi no 8º dia, foi o dia que rugem os tambores. Eu levantei daquela cama, eu entrei dentro daquele banheiro e eu chorei. Eu olhei assim no espelho. Eu falei assim, já. Nossa, eu tava The assim, Walking Dead já hospital, né? Hospital, irmão. A gente olha, a gente fala assim, eu não sou nada. Sim. Sim. Você está totalmente dependente de alguém, né? De alguém. O cabelo tá assim, você não tem aquela Não tem vaidade, direito. não tem vaidade, né? E aquele rosto pálido, né? É onde você olha, isso aqui pouco importa. Não dorme direito. Não dorme, né? Então, assim, eu lembro que eu entrei dentro do banheiro, eu falei assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Eu já preguei aqui dentro desse hospital. Deus, as pessoas estão entrando e saindo, eu estou aqui dentro. Foi, assim, algo tão forte, porque eu me rasguei, sabe? A minha alma, né? Nesse momento você parou, Eu né, fiquei, e assim, foi muito sobrenatural, porque na mesma hora o Espírito Santo falou assim, você pregou aqui dentro, sai no corredor. Meu Deus. Porque, como eu disse, foi na época que aquele nardim no corredor, você não conseguia andar de tanta gente. E o Espírito Santo falou isso, você pregou aqui dentro, sai para o corredor. Eu lembro que no mesmo momento eu liguei para o meu esposo, eu falei assim, meu amor, antes de você vir, traz os panfletos. Minha Bíblia já estava momento, lá. assim que todo mundo passa, né? Que quando você está numa grande aflição, você fala, meu Deus, se o Senhor me tirar daqui, Eu faço qualquer coisa, É isso. Jesus, por favor. eu vou Me pregar, ajuda. eu nunca vou Promessa. faltar mais um culto. É isso. Dá uma semana. E eu já estava entendendo isso, porque quando o Senhor falou isso, eu comecei a entender O processo. o processo, porque eu não queria pregar. Não queria, assim, não. Eu não quero generalizar, porque às vezes as pessoas entendem assim, né? Não, se eu não. Eu acho assim, cada um tem uma experiência. E um processo. Né? Eu já Tem sua falei isso. história, Cada um né? tem uma experiência, né? Deus, ele vai atrair de uma forma diferente, né? A Bíblia diz que Deus se revela na tormenta, né? Então, muitas das vezes, a tormenta que é para mim não é para você. Então, cada um, Deus tem uma forma. Como eu estava falando ainda hoje, né, no culto, que Deus tem a sua pedagogia de nos Sim. ensinar e tem as suas formas de nos atrair. Sim. Né? Então, cada um ele vai usar uma forma de atrair. Exatamente. Então, foi naquele momento assim que eu me rasguei mesmo, né? A minha alma aflita,
angustiada, então eu liguei. Eu falei assim, meu amor, traz os panfletos, traz. Eu tava assim, gente, eu não tava em condições nenhuma, assim, né? Sim. Fisicamente, roupa, eu tava com pijama. Porque assim, né, até foi interessante, porque como eu enchei muito, nada me servia. Eu lembro que na época as irmãs levaram a Isis, né? A Isis do Wesley, ela foi lá, ela falou assim, Miss, o que você tá precisando? Eu falei assim, olha, tô precisando de roupa, dos pijamas, nada A me Simone serve. colocou aqui, Misa, a Jaque disse que quando fomos te visitar, ela viu uma mão muito grande sobre você. Foi. Mas o medo que deu e que ela disse que viu essa mesma mão sobre o irmão dela, que morreu. Ficamos com muito medo Meu de Deus. te perder. Foi. Meu Deus, já... Não, o mais Já legal, viu, gente... já viu. Você é louco, Hoje eu mano. ouvi isso, legal, porque eu já saí do hospital. Mas a Simone me falou isso, eu lá no hospital. Meu Parabéns, Deus, tinha que Simone. ser a Tinha Simone. que ser o Meu Chaves, Deus. né? Tinha que O ser. senhor vai me levar, senhor. Falando aqui das loucuras que o pessoal já fez, né? De quem tá internado, a Yasmin colocou assim: eu internado, o Lucas levava caldo e chocolate pra mim. Olha aí, nossa, que Será que ele tinha lindo. alguma intenção nisso? Acho que não. Eu acho Que lindo, não. né? Acho que Ó, o não. hospital querendo que a gente toma sopa. Olha o Lucas lembrando, o Lucas aqui da Luana lembrando. A Luana levou pizza escondido na visita. Nós Foi. acabamos de falar Eu essa acabei de história falar aqui. isso daí. A Luana foi uma bênção. Gente, ela tirou todo mundo da dieta lá. O pessoal foi. Todo mundo deu alteração nos exames no outro dia. Sim. Colesterol lá em Altíssimo. cima. Altíssimo. O que foi? Foi a pizza da Luana aqui. Então, assim, pessoal, foi uma experiência assim, inédita, porque aí ele chegou com os panfletos, e quando ele chegou com os panfletos, do jeito que eu estava, assim, eu só tirei a remela do olho, né, irmão? Vigiar, né? Escovei o dente, pá. Escovei os Pra não cair na dentes. unção, Pra não né? cair. Vai né? que de repente, né? Ia falar. E aí você, Receba e eu você achar que eu pode tava com dizer aquilo que esse tudo, foi né? seu 1000 start cairão inicial? até o lado, 10 Vamos mil lá. à tua direita e você não Fala aí, será... Fefe. De fato, foi seu start inicial, foi esse, quando você passou por esse processo? O que acontece? Saí no corredor e eu comecei. Eu falei assim, como? Falar o quê? Cantar Pra o quê? onde? Pregar Falar o quê? Silas, eu não sei, a gente tem que adorar. E aí eu comecei a falar, olha, Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida, eu posso orar por você? E tinha uns que sim. Ora, tinha outros que não, sai daqui. É assim, gente. A experiência no hospital É. é complexa. Não quero não. Amém. Não jogar pérolas aos porcos, né? É. Amém. Tá bom. Amém. Então Tchau. vou ali e eu posso orar por você. Jesus tem obra na sua vida. Jesus ele tem poder para salvar. Essa é a pregação. Sim. Simples. Essa Como é a Jesus pregação. era simples, né? Essa é a Jesus sempre foi pregação. simples, cara. E às vezes é Às tudo vezes a que gente pessoa quer precisa ouvir. ouvir ali. Ouvir. Né? cara. Aquele momento de aflição. Jesus salva, cura, transforma, liberta, e leva para o céu. Essa é a pregação. Meu Deus. Se você pregar isso, você já vai ter uma pregação bem sucedida. Com certeza. Então, foi isso daí. Eu comecei a falar isso daí, de repente, eu nem vi que eu já tinha andado naqueles corredores todo. E quando eu voltei para o quarto, eu voltei assim com uma alegria muito grande na minha alma. Eu já não estava me sentindo mais a mesma pessoa. Eu sentia assim como que tô perto. Estou chegando no propósito. Tá chegando, Senhor, Ele vai me tirar daqui. É muito interessante, pastor Ricardo, porque eu me lembro muito bem que eu recebi muitas visitas e naquele último dia eu tive a visita do capitão, Sim. presbítero Eliude, Sim, da sua sua esposa, esposa, a nossa irmã Hollywood. Marta. Hollywood. Um abraço para Hollywood. vocês, se vocês estiverem Beijos. ouvindo. Foi algo assim muito lindo, porque ele entrou E naquela ele simplicidade toda, né? simplicidade, porque eles são muito simples. E eles entraram e começamos a conversar e de repente ele falou: missionária, vamos ler uma palavra, vamos fazer uma oração. E ele, quando ele começou a ler, e ele leu o Evangelho de onde está o pastor Ricardo João, agora? capítulo 11, né? Toma a tua cama e anda. Meu Deus. Foi aí. Foi isso? Foi É, toma a tua cama e verdade. anda. Isso eu não vou esquecer. Ele falou, irmãos, assim, foi algo assim tremendo. Ele falou, ele lançou uma palavra, meu coração se alegrou. E quando eles saíram do quarto, entrou a equipe, né? Que eles sempre entravam em equipe, né? Sim. Nos quartos, leitos, né? né? Nos leitos. E quando eles entraram, começaram a folhear lá meus exames que eu tinha feito naquele dia. Sim. Falou assim: você tá de alta. Ei, Gente, Glória a Deus. foi assim, eu não sabia se eu chorava de alegria, se eu gritava, eu não sabia qual a reação esboçar Sim. naquele momento, porque foi assim, eu me sentia assim, meu Deus, então era isso? só isso. Sim. Né? Porque foi no mesmo dia que eu saí no corredor, foi no mesmo dia, ele entrou, liberou aquela palavra,
E eu fiz um propósito, na verdade, um tempo antes disso, eu estava lendo a Bíblia. Eu fiz um propósito de ler a Bíblia durante 1 ano, mas eu não li a Bíblia para pregar. Eu tinha feito um propósito de ler a Bíblia em 1 ano, mas não foi com um propósito assim, não, eu vou ler a Bíblia porque eu quero pregar, porque eu quero, né? Não, eu li porque foi um propósito, assim, até que Deus fez, assim, uma experiência que nós tivemos em Gideões. Vamos ter outros momentos para contar essas experiências. Foi uma experiência que eu tive lá no Congresso dos Gideões, foi aonde, depois já de crente, depois já de missionária, eu me converti. Porque eu falei assim, não, eu não sou crente, meu Deus, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ter um momento. Foi como o culto de hoje. Sim. Gente, quem estava no culto de hoje... Tava top, galera, de verdade. É aquele dia que você se rasga, que você fala, Senhor, né? E assim, pessoal, lembrando que a nossa experiência individual, ela não é uma doutrina, Sim. tá bom? Porque talvez você fale assim, pastor, eu não tive uma experiência... Um anjo não apareceu para mim. Se você for ver biblicamente, Deus não deu muita evidência assim de como ele falou, né? De como era a voz, por exemplo, que chamou Abraão, né? Enfim, nós sabemos que Deus chamou. Então, o que importa não é como Deus chama, o que importa é a resposta que você dá para esse chamado. Sim. Né? Então, talvez você se sente inferior, né? Porque Deus não me fez uma chamada mirabolante, uma coisa sobrenatural. Mas o que importa é a resposta que você dá para esse chamado. Sim, né? Aproveitando o gancho do pastor Ricardo, já deixa aí uma pergunta de qual a sua dúvida sobre o seu chamado, se você já passou por alguma experiência dessa. Deixa aí nos comentários, sem vergonha nenhuma, que a gente vai tentar responder, tá bom? É nóis. Continua, É interessante porque, como o pastor falou, né, são experiências, né? Que Sim. cada um vai ter a sua. Eu me lembro que quando eu tive... Ele está com uma tosse alérgica, tá, pessoal? Não é o Covid, graças a Deus por isso. É uma tossezinha alérgica aí, mas vai passar. Aí, Deus vai curar. Em nome de Jesus, Ele me curou, vai te curar. Né? Aleluia. Aleluia. Eu recebo. Meus irmãos, então, assim, Deus, Ele é maravilhoso. Como eu disse, eu tinha feito um propósito, né, de leitura da palavra. Eu li a Bíblia em 1 ano. E até então, não li com intenção, né? Não vou ler porque eu quero... Não, Sim. eu li porque... O crente tem que ler a Bíblia, sim, né? Sim, a gente tem que ler a Bíblia, não sim. só na igreja, não né? Não para aquele intuito de, vou tirar uma mensagem, não. Não. Leia para você aprender. Meditar, né? Examinar, querer saber o porquê, né? Muito legal quando você lê a Bíblia e quer saber o porquê isso aqui. O que aconteceu, isso vai te alimentar a querer buscar mais fundo, mergulhar mais fundo cada vez mais. Sim. Então, assim, Felipe, quando eu saí do hospital, foi algo assim que, sem força, foi algo que fluiu muito naturalmente. Algumas pessoas falam, nossa, mas aí, como que você faz para fazer agenda? Como que é isso daí? Eu não sei. Só acontece. Eu não sei, o telefone toca, as pessoas mandam mensagem e eu quero que a senhora venha ministrar aqui. E eu falo assim, vou, porque eu não quero mais processos. Eu não quero mais processos. E é muito interessante isso, porque foi algo que fluiu muito naturalmente a partir desse dia. E o importante, assim, eu queria fazer uma pergunta para você, Mônica. Depois que você entendeu esse processo, que você aceitou o seu chamado, essa preparação sua, como é que você se preparou? Se a escola de profeta teve alguma influência nisso? Se você fez algum curso, alguma coisa do tipo? Sim, eu tenho, assim, vamos dizer assim, uma dádiva, não? O que eu teria? Um querubim? Não sei, um Serafim. Mistério mais profundo, porque, né, além da aula que acabava, eu tinha depois acesso direto com o pai, né? Sim, com meu pai aqui. Então, Papito. assim, a escola de profeta foi fundamental. Por quê? Como a gente fala, o descobrir, ativar e potencializar, ele vai muito além disso, porque a gente trabalha também a comunicação, né? O medo de falar em público, que era o que eu tinha no sentido de pregar. Muitas pessoas têm, né? Cantava muito assim com o olho fechado, Sim. já para não ter aquela... Nossa, gente, aquele isso né, é muito complicado, porque eu lembro que eu falo isso até hoje. Eu não posso fechar o olho e cantar, porque quando eu vejo, eu estou profetizando para o pilastra da igreja. Jesus. Eu vou virando assim. Teve uma vez, eu tinha tanta vergonha. Eu lembro que eu estava louvando e eu sempre com o olho fechado, com vergonha e aquela timidez. Aí eu lembro que eu cantando assim, sabe, no momento do louvor, não profetizando, mas no momento do louvor, que às vezes você quer lançar aquela palavra ali. E eu assim,
sabe, jogando as mãos, e quando acabou o louvor, que eu abri o olho para agradecer a oportunidade, eu estava de costa para a igreja e Meu Deus. com a mão para as paredes, assim. E então, até hoje, quando eu fecho muito o olho, eu já abro para ver, opa, deixa eu me reposicionar, opa, igreja. Porque o nervosismo faz isso, né? Sim. O nervoso. Então, a escola, ela me destravou nesse sentido, porque para quem já fez o curso DAP, sabe que a aula não é só teórica, mas também prática. É o que eu falo pra Né? você. Onde o aluno ele já tem ali no próprio curso, ele começa a falar. É o né? que eu falo para os alunos. As pessoas não sabem que você está nervoso até você demonstrar Exatamente, o falar. isso, isso. Fala, eu estou nervoso. Então, Não. mas é isso, pessoal. Ó, tem o pessoal mandando muito comentário. Se você tem uma pergunta para fazer, faz aí. 5 minutinhos nós vamos abrir para pergunta aí. Sim. Né? O Monildo contou algo interessante. O Thiago que tá rindo, eu tô com medo dele fazer alguma ele diz pergunta assim: aí. fui batizado com o Espírito Santo de Deus saindo da sala de cirurgia. Olha aí. Olha que interessante. Olha aí. Né, a experiência que ele teve, né, saindo da cirurgia, foi batizado com o Espírito Santo. Né? O Henrique disse, um amigo me disse, Henrique, coisas que Deus não vai fazer por você, Ele vai fazer em você, porque o processo me fez desanimar. Eu achava que as coisas, por ser vinda de Deus, era mais fácil, porque o chamado gritava dentro de mim, mas eu não queria o processo. E Deus fez em mim, passei a compreender e entender as frases. Hoje em dia aceito a vontade de Deus. Antes eu tretava com ele. E ele treta mesmo, hein? Henrique, Você ele não é aguenta, revoltado filho. com Deus. Você não aguenta, pai. Você não aguenta. Ele é. Então, cada um, né, tem o seu momento, cada um tem Sim. esse ponto, né, que entende, que reconhece. E às vezes não é fácil, muitas das vezes, a maioria das Sim. vezes. Né? E nem sempre Deus vai fazer aquilo que você acha que Ele vai fazer. Ou fazer da maneira que você gosta, ou que você gosta de fazer. Sim. Eu lembro também quando eu cheguei na igreja, né, e nós não tínhamos muitos jovens assim, né, na igreja. Eu tinha acabado de me converter, e aquela coisa, eu sempre querendo fazer uma coisa para Deus. Eu lembro que o pessoal marcou ensaio com os jovens, né? A líder era a Esther, estava eu, o pastor Roberto, alguns irmãos, bem pouquinho, né, irmãos, né? E ali ela falou assim, ó, você vai solar um hino, e eu cheio de vontade, né, de fazer alguma coisa para Deus. Meu Deus. Né? Você não vai falar não, então daí, joga o microfone. E eu lembro que eu fui solar o hino, e eu até brinco com o pessoal, que foi ali 4, 5 minutos louvando e 1 hora pedindo desculpa depois do culto para os irmãos. Né? E eu sempre achei muito bonito, né? As pessoas que louvam, as pessoas que fazem as melismas, né? Gente, ele fica o bonito. dia inteiro fazendo melisma dentro de casa. Vocês não têm Isso. ideia do que eu passo. Né? Só que eu compreendi que, de fato, não era isso que Deus tinha. Oh, Né? E Deus começou a usar o quê? Os profetas, os homens de Deus. Como Paulo disse para Timóteo, desperta o dom de Deus que é em ti, que foi lhe dado por profecia, imposição das minhas mãos. Ou seja, você tem que estar muito sensível ao que Deus ele fala com relação ao seu chamado, não é verdade? Sim. Porque muitas das vezes não é o que você gosta ou o que você quer fazer, mas é o que Deus quer que você faça. exatamente. Meu Deus, exatamente E assim, é coisa assim que às vezes você não tem assim aquele medo. E isso é complicado, porque você sempre fala isso para mim, né? Não, isso tem que ser prazeroso para você. Sim. Porque é uma responsabilidade tão grande, eu sinto muito isso. Todas as vezes que eu vou ministrar, é lógico que tem um temor da parte de Deus, né? Sim. Tem o tremor, a responsabilidade, mas eu, particularmente, é algo que vai além, né? Eu fico extremamente nervosa, né? Às vezes eu falo, meu amor, eu tenho que ir no banheiro. Ele, já sei. Por quê? Por causa do nervoso. Então, a barriga dói. E dói mesmo, gente. Dói de verdade. E ele fala, filha, isso daí tem que ser prazeroso para você, né? Sim. Aí, quando você sabe que você, né, é isso. Até esses dias, a gente conversando, e eu me identifico muito com ela em termos disso, né? A missionária Débora. Isso. E ela falou isso, e é uma coisa que eu sinto também. É quando você vai mesmo com medo, mas depois que você prega, você fala, poxa, é isso. Isso, eu nasci para isso. É isso. Verdade. Né? Desfrutar, né? Igual eu falo pro pessoal, você tem que aprender a desfrutar do seu chamado. Ele não pode ser pesaroso, né? Jesus disse que o meu fardo é leve. Sim. Então, se está muito pesado, é porque talvez você está fazendo coisa que não é para você fazer. Exatamente. Né? Porque quando você faz o que Deus quer, Paulo ele disse que combateu o bom combate. Então, que combate é bom? Né?
Qual que é o combate bom? O combate bom é o que você foi alistado para fazer e é um combate que você sabe o resultado dele. Você Exatamente. sabe, né, o final dele. Então, esse é o combate bom. Então, escolha as guerras, né, que você vai lutar. Tem uns que estão lutando a guerra errada e tem outros que estão lutando as guerras desnecessárias. Então, escolha a guerra certa para você lutar e você vai ver que o resultado disso vão ser transformador, né? Igual nós estamos vendo aqui, vários testemunhos de pessoas dizendo, né? Tem sobre alguém, transformação. Parque das Américas, eu não sei quem é que tá... É o irmão Nildo, eu acho. É o irmão Nildo? Isso, O gerista isso. Nildo, ele falou que foi batizado com o Espírito Santo saindo da sala de É, cirurgia, sim, sim. né? Ele Não sei se falou, vocês nós leram. lemos isso. A Sim. Simone também comentou, esse podcast está tão bom que preciso ir dormir. Para acordar 5 horas da manhã e não consigo. Que horas acaba? Já quer que Já acabe estamos já? acabando, mano? Já estamos acabando já. porque- estamos acabando. Tá bom? Sim. Que a hora vamos- vai embora. Vai muito Verdade. rápido, gente. Eu sou um pai de família, tá bom, pessoal? Tem 2 crianças. As crianças estão ali do outro lado. Teve uma visita que chegou, eu abusei dela. Eu falei assim, ó, Yasmin, dá comida aí pra Radassa. E no fim, ela tá chegando aqui agora, pessoal. É que, na Muito verdade, obrigada. assim, né? Coração pra você, é tão Yasmin. gostoso, né, esse bate-papo, e é isso que a gente quer, né? Transmitir verdades de uma forma diferente, que toquem a sua vida e que, de alguma forma, você seja edificado por isso. Então, vamos lá para as considerações finais aí. Sim. Né? Consideração final. Fê, faz das suas considerações finais. Já aí. fala também um pouquinho aí do... Galera, eu queria agradecer primeiramente, né, ao pastor Ricardo, a missionária Mônica, né? É um privilégio estar aqui, né, falando e compartilhando junto com eles desse projeto, né? Eu queria já deixar aqui para vocês seguirem a página Escola de Profeta, o pastor Ricardo também. Seguir também lá no Instagram, meu Instagram também, Felipe, tá bom? Com Felipe W Santos, no final. ou não? Não, é só Felipe com 2 E no começo, 2 E no final, W. Ele é enjoado, pessoal. Entendeu? E Need Design também, que os vídeos que você vê também, os Top. posts que a gente faz, a gente tá trabalhando com isso também, tá bom? Faça seu orçamento, entre em contato Chama com a gente ele. lá no Instagram ou pega nosso contato aí com o pastor Ricardo, com a missionária Mônica ou até comigo mesmo, tá bom? E demais, eu queria só agradecer esse privilégio mesmo e falar que edificou muito minha vida isso. Deus abençoe vocês. Amém. Felipe é top, pessoal. É que vocês não estão conseguindo ver o Sou chinelo mesmo. dele. Sou top. Mas o menino eu sou é top. Missionária descolado. Mônica, as considerações finais. Te amo, meu amor. Eu também. Pessoal, eu quero agradecer você que está aí com a gente. Já está tarde, mas você ficou aí com a gente. Muito obrigado. Não vou falar aqui porque senão posso pecar. Mas eu quero mandar um beijo especial para minha mãe, que está ali lá do Mato Grosso. Ai, chorando gente, é aqui mais as de carinhas, 2.000 quilômetros falando que de é forte. distância. É muito longe, mas... Nos aproxima um pouquinho mais, né, através desse podcast. É verdade, é verdade. bacana. E eu quero deixar um beijo especial para minha mãe, para minhas irmãs que estão nos acompanhando de Beijo pra longe. minha mãe, pro meu pai e pra você. É isso aí. Minha mãe e meu pai para você. Quero agradecer de verdade cada um de vocês, o pessoal da igreja, todos que Fala estão as redes sociais, acompanhando. missionário, pessoal. Isso seguir. mesmo, pessoal. Ó, segue lá, Instagram, Mônica Bolchorne. Isso daí. Mônica Bolchorne, pastor Ricardo Juliano. Segue a página da escola, tá bom? Eu quero ver você lá. Quero ver, de alguma maneira, alguém falando assim, olha, eu estava lá na live e estou aqui. Deus abençoe sua vida. E antes de encerrar também, eu quero lançar um convite. Quinta-feira agora, é o segundo dia da campanha Eu Decidi Vencer. Oh, glória. Gente, é sobrenatural o que Deus Power. tem feito nessas campanhas de quinta-feira e você é o nosso convidado. E também vai ser inédito porque nós estaremos aquecendo o ambiente. Aleluia. Porque sexta-feira, dia 29, marca aí, 29, 30 e 31. Esse final de semana você já tem um compromisso e é aqui na Assembleia de Deus, Templo do Avivamento, a festividade da Mocidade Geração Do avivamento. está aqui nos bastidores Diácono Lucas, Diaconisa Yasmin, que são líderes da mocidade, e você é o nosso convidado. Venha, e venha com propósito, porque Deus ele vai impactar a sua vida. Deus te abençoe, tamo junto em nome de Jesus. Pastor, só queria ressaltar uma coisa aqui, Pode um falar. comentário muito importante que eu vi. Robert Moreira. Queria muito ver o pastor Jurandir Gomes aí. O testemunho dele também. Se prepare. Se prepare, galera. E outra, se a gente estiver rolando podcast aqui, também pode deixar sugestões de quem vocês querem Quer ouvir. ouvir Sim, aqui. Que a isso. gente vai, tá bom? Robert faz podcast também, Então já Robert. vamos, ele vai vir aqui também. Você vai vir aqui, fiote. Vai vir Chama. aqui divulgar também. Sim. Pessoal, se inscreve lá no canal Escola de Profeta TV, tá? E se você não é inscrito, se inscreva lá, acompanhe, nós vamos começar a postar tudo lá também. Essa live vai ficar salva para você compartilhar, então compartilha aí, né, com o maior número de pessoas. Deus abençoe.
Eu quero agradecer desde já uma equipe que está conosco. Irmão, algo grande é tão grande que não se faz sozinho. Então, nós sabemos que nós conseguimos fazer porque tem pessoas que nos auxiliam. Então, eu quero agradecer o Tiago, a Yasmin, o Lucas, o Felipe, Obrigado. a Mônica. Enfim, dizer que tudo foi feito com muito carinho e espero que nós tenhamos alcançado o objetivo aí, que é tocar a sua vida de alguma maneira. E nós vamos para cima aí, tá bom? Vamos entrar com um episódio toda terça-feira. Estamos nos programando aí para fazer toda terça e quinta. Até por enquanto estamos fazendo na terça, mas já tem convidado para terça-feira que vem. Enfim, Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aí. Deus abençoe a sua vida, tá bom? Deixa aí o seu comentário, coloque aí quem você quer ouvir. Nós vamos fazer de tudo para convidar a pessoa para estar aqui conosco. Deus abençoe. Conhece o Anjo do Amor? E hoje eu mando um anjo. Vamos terminar com o louvorzão? Vamos lá, Tiagão? Vamos terminar, Tiagão? Com o louvão? Manda Vamos aí, lá, então. manda aí. Vai. O que você quer que nós manda? Fala aí, gordão. Vamos lá, pessoal. Ao vivo é assim mesmo. É desse jeito. Não pense tudo acabou, porque eu já comecei. Não pense em desistir, porque eu não vou deixar. Uou. Não pense em pôr as mãos, porque eu vou terminar também. Comece a entrar na comunhão, porque eu vou mandar um anjo te tocar, para poder provar que estou contigo em tudo e não vou te deixar jamais. Aleluia. E hoje eu mando um anjo para provar o quanto eu te amo. Eu te mando um anjo. E hoje eu mando um anjo para provar o quanto eu te amo. Eu te mando um anjo. Mais uma vez, vamos lá?